proteja, te livre de todo mal, abençoe você, sua casa e toda a sua família. Aqui a Valéria, meu 50%, Bispa Adriana, que eu amo tanto, Deus abençoe, guarde, proteja, te livre do mal, abençoe você, sua casa, sua família, os pequeninhos, em nome de Jesus. Nina, filha amada, Deus abençoe, guarde, proteja, te livre do mal, abençoe você, sua casa, sua família, o Vlad, os meninos, em nome de Jesus. Diaconisa Luciana, filha querida, Deus abençoe, guarde, proteja, te livre do mal, te dê uma noite abençoada, você, seu marido, toda a sua casa, em nome de Jesus. A Bruna, minha filhinha, também está por aqui. E é isso, né? Acho que daqueles que estão nesta sala, eu dei boa noite a todos. Então vamos lá, 8 horas e 5 minutos, vamos dar início ao estudo do livro de Apocalipse, no capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 3, 4 e 5. Vamos iniciar com as 3 últimas igrejas. Amém? Então, vamos colocar aqui a Bíblia e vamos à leitura do livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas, de fato, estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm pouca força. Vocês têm... Amém. Eu estendi um pouquinho e, na verdade, eu vou fazer dividir pelas igrejas, tá? Então, vamos falar da igreja de Sardes, dividir ali 3 acontecimentos da igreja de Sardes, tá? Então, no versículo 1 até o versículo 6, vai falar especificamente
sobre a igreja de Sardes. O que nós encontramos ali? Deixa eu colocar aqui Isso. Então a igreja de Sardes era uma igreja muito rica, de um povo muito abastado financeiramente. Um povo que trabalhava em grande parte com tintura, e naquela época trabalhar com tintura virava uma condição financeira muito boa. E talvez por isso, talvez não, né? O próprio Senhor Jesus ele afirma aqui que pelo fato deles terem tanto dinheiro, uma condição diferenciada, eles se tornaram arrogantes. E a igreja acabou morrendo espiritualmente, não é? E o Senhor então cobra eles dessa condição. O Senhor diz à igreja de Sardes que era necessário que eles se arrependessem, que se eles quisessem realmente serem ricos, que eles comprassem ouro do próprio Senhor. Mas aí, algo muito interessante, porque o Senhor em todas as igrejas, e isso foi um ponto que eu não relatei na aula passada, ele sempre usa, para fazer a repreensão, um exemplo daquilo que é muito próximo da vida daquelas pessoas, não é? Então aqui, o que o Senhor diz? O vencedor será igualmente vestido de branco. Então você veja bem, qual era o problema deles? Que por causa das roupas coloridas, eles se tornaram pessoas ricas. Então o que o Senhor está dizendo para eles aqui, ó, esquece essa sua condição de poder humano, volta a ter uma vida espiritual e eu vou voltar a dar a vocês uma vestidura branca. Que o branco, a gente vai ver daqui a pouquinho, principalmente no capítulo 4 e 5, é uma cor no céu que usam aquelas pessoas que estão cobertas em honra. E aí ele termina dizendo que aos que vencerem essa condição, né, aqueles que obedecerem, ele jamais apagará o seu nome do livro da vida e que vai reconhecê-los assim diante do Pai. Amém? Vamos então agora à igreja da Filadélfia, né? Deixa eu encontrar aqui a igreja da Filadélfia. Seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Amém. Então, aqui na igreja da Filadélfia, o que nós encontramos? Uma igreja extremamente pequena, uma igreja com muitos poucos membros, mas que eram uma igreja muito amada pelo Senhor, né? Então, o que o Senhor diz? Que ele abriu essa igreja de uma forma, ele dá o exemplo, né? Aquele que tem a chave que abre, que fecha e ninguém pode abrir. Que a porta que Deus abriu para a pregação do Evangelho,
para o povo da Filadélfia, ninguém ia conseguir fechar. Então ele coloca diante dele uma porta aberta. Ninguém pode fechar porque eles têm pouca força. Essa é a palavra, a visão que o Senhor tem deles, mas não pouca força espiritual. Diferentemente da igreja de Sardes, a igreja da Filadélfia era uma igreja muito unida. Então ele coloca essa porta aberta, eles têm pouca força, o reconhecimento dos judeus em relação a essa igreja é praticamente zero. Mas o Senhor diz o que para eles logo na sequência? Vocês não negaram o meu nome. Então, o Senhor coloca eles numa condição de honra, prometendo que vão fazer com que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eles são, embora pequenos, embora muito pouca gente fazia parte daquela congregação, daquele templo, eles seriam reconhecidos e o Senhor faria com que todos soubessem que eles eram muito amados do Senhor. No versículo 11, o Senhor fala que ele vem em breve, para eles tomarem cuidado, para que ninguém tome deles essa condição, para que nesse tempo que estava entrando, eles, até a volta do Senhor, até que todas as coisas acontecessem, eles não perdessem essa condição de honra que eles estavam vivendo. E que ao vencedor seria colocado como uma coluna. Olha que bênção. E daí jamais será tirada. Então a coluna é um lugar extremamente honrado no céu, nas regiões celestiais, após todos os acontecimentos. Ele vai escrever o nome dessa pessoa e o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, que é a promessa que Deus fez, e vai também escrever o nome dele nessa coluna, ou seja, uma condição de extrema honra para o povo da igreja da Filadélfia. É aquele que tem ouvidos para ouvir, aqueles que ainda conseguem ouvir as mensagens do Senhor, que ouçam o que o Espírito Santo diz neste momento para as igrejas. Amém? Então vamos lá agora para a parte número 3. No templo do meu Deus, e vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem.
Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém. Então agora a terceira igreja, a igreja da Laodiceia. Essa igreja ela tem uma, como eu disse para vocês, né? O Senhor usa como exemplo a vestidura branca, porque eles trabalhavam com tintura de roupas para dar o exemplo de onde eles estavam errando. E neste caso, o que acontecia? A Laodiceia não tinha uma fonte de água, então ela recebia essa fonte de água de uma cidade a mais ou menos 100 quilômetros de distância. E essa cidade, esta água ela era muito quente, era uma água termal. Só que até chegar na cidade de Laodiceia, essa água ela chegava morna. Olha que coisa louca, né? E eles sabiam o quanto era ruim, eles tinham muita experiência com o sabor da água amarga, da água morna, que dava para eles a sensação de mal-estar, de regurgitar, de vômito, diz o Senhor. E o Senhor diz para eles isso, o que eu tenho contra vocês é que vocês não são nem frios e nem quentes. O ideal seria que vocês fossem ou frio ou quente, porque mornos eu vomitá-lo-eis. E vomitar significa o quê? Colocar para fora. Né? Se vocês permanecerem desta forma, mornos, vocês vão ser colocados para fora da igreja, deixarão de fazer parte da igreja. Depois, no decorrer, o Senhor ainda diz assim, que existe um templo, existe a igreja, existe um povo, mas na igreja da Laodiceia, Jesus não está dentro da igreja. E você veja que isso é uma coisa que nós temos pregado bastante, sobre Jesus ser o centro. E muitos, né, a gente vê nos dias de hoje, pastores, superstar, bandas que querem aparecer mais do que o próprio evangelho, pessoas sendo atraídas para esses templos, essas igrejas, não pela palavra, mas por aquilo que vai ser apresentado, pelo show de luzes, pelo conforto. Então o Senhor deixa de ser o centro, ele deixa de ser, a igreja deixa de ter a humildade e as pessoas acabam buscando uma outra forma, um outro motivo para estar na igreja que não é o Senhor. Então ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei contigo. Ou seja, embora ele esteja muito entristecido com vocês, o Senhor diz o que para ele? Eu continuo batendo a porta, eu quero entrar, eu quero fazer parte dessa casa, né? Que cá para nós a igreja pertence ao Senhor, mas porque o Senhor é um Deus de amor, a forma com que ele trata eles é exatamente essa. Eu estou batendo na porta da casa que é minha. E se vocês abrirem, eu vou me sentar e vou jantar com vocês. Então, essa é a terceira igreja, a igreja da Laodiceia. Também é claro que a gente está fazendo um estudo, é o primeiro estudo que a gente está fazendo aqui no canal, e a gente vai tratar do básico, levando em consideração o quê? Que talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar ou participado de um curso, de um estudo bíblico sobre o Apocalipse. Então não vamos tratar de assuntos muito complexos e polêmicos, e dando sim uma base de conhecimento. Até porque, mesmo a gente fazendo um estudo meio superficial, a partir do próximo capítulo começam a aparecer as simbologias, e ele já começa a ficar complicado,
E você imagina se nós nos aprofundarmos muito, né? A gente pode fazer depois um estudo do Apocalipse um pouco mais avançado. Mas agora vamos ao capítulo 4, já que a gente finaliza o capítulo 2, capítulo 3, né? Nós finalizamos agora o 3. Vamos ao capítulo 4 e na sequência a gente vai ouvir Apocalipse, capítulo 4. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o todo poderoso que era, que é e há de Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas. E
Amém. Glória a Deus. Eu vou falar mais perto aqui. Vocês perceberam que eu estou fazendo muita inovação hoje, né? Eu estou testando muitas coisas novas. Então, algumas pessoas estão dizendo que o volume está muito baixo. Dá um feedback para mim, para ver se melhora. Eu fiz algumas mudanças, tá? Mas vamos lá. Então, no capítulo 4, nós vamos falar sobre o trono de Deus, sobre os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Primeiro, nós vamos falar do trono. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção em todo o livro do Apocalipse? Primeiro, a gente vai trabalhar, o Senhor, ele só usa, até os dias de hoje, aquilo que o sacerdote ou o vaso que está sendo usado tem como conhecimento. Então, todo o livro do Apocalipse ele é feito de imagens que a maioria delas João não sabia o que era. Ele ainda não tinha tido acesso àquilo que era. Melhorou um pouco, né, Lu? Vocês vão me dando um feedback aqui, tá? É que eu estou com muita informação na minha tela. Estou aprendendo a mexer e estou lendo pouco aqui o que vocês estão escrevendo. Mas agora eu vou fazer as duas coisas, tá bom? Bom, então por exemplo, eu não sei quantos de vocês sabem o que é a pedra de jaspe. Eu, por exemplo, não saberia. Né? Eu tenho um conhecimento muito pequeno sobre pedras e principalmente pedras preciosas. Então, o que o apóstolo João ele diz? Em muitas coisas, enquanto nós estivermos lendo o livro do Apocalipse, ele vai falar eu vi e eu sei. Então são coisas que ele tem absoluta certeza do que ele está dizendo. Agora, em relação ao trono, ele diz assim, ó, o versículo 3, vamos prestar atenção, eu coloquei aqui na telinha do meu lado esquerdo, acredito que da sua tela deva ser também. Então diz assim, aquele que estava assentado era de aspecto semelhante. Ele não está dizendo que é jaspe e sardônio. Do conhecimento que ele tinha, né, aquilo parecia ser pedra de jaspe e sardônio. E aí ele diz assim, também um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Então, assim, ele tenta, segundo o banco de dados de memória dele, de conhecimento dele, dar nomes a formas e figuras que ele está enxergando. Mas o mais importante aqui, o que ele tenta relatar? Que é lindo, que tem pedras preciosas, você imagina, todo o universo foi feito por Deus, todo o universo. Então ele tem acesso, e o trono de Deus não é na Terra. Na Terra nós temos um acesso limitado a minerais né, que estão aqui, a maioria deles ainda são extraterrestres. Se a gente olhar a nossa tabela periódica, a gente vai ver que a maioria daqueles materiais ali, eu não sei, me fugiu a palavra, não são daqui, né? Vieram de fora. Então, você imagina que o trono de Deus, todas essas pedras, elas podem ter sido feitas com material que nós não temos acesso aqui na Terra, que nós não conhecemos. De materiais mais lindos, ele diz que parecia uma esmeralda, a gente sabe que a esmeralda é verde, mas ele também relata que era transparente. Então, você imagina um arco-íris. Por que ele diz arco-íris? O arco-íris tem 7 cores. E aqui ele diz que parecia uma esmeralda. A esmeralda é verde, né, e transparente. Então ele quis dizer assim, algo muito imponente, algo muito lindo, algo muito rico, que mostrava que saindo assim trovões, e que era algo muito forte, algo muito poderoso, que demonstrava o trono de Deus estar no centro do controle, tanto das coisas que aconteciam na terra e acontecem, como das coisas que acontecem no céu. Então, todo o controle daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo, daquilo que está por vir, o trono de Deus está no centro com todo o poder e com toda a autoridade. Amém? Então, é isso que
ele quer dizer aqui sobre o trono de Deus. Depois do trono de Deus, deixa eu ver aqui, a gente está no 4, né? Depois do trono de Deus, ele vai falar sobre os 4 seres viventes. Então eu tenho aqui. Ele não relata exatamente o que são esses seres viventes. Ele simplesmente diz que eram com aspecto de animais, um tinha cara de leão, o outro de um novilho, o outro de homem e o outro de águia. Mas o que nós sabemos lendo a Bíblia, através de outras fontes? Que estes 4 seres são querubins, os anjos mais próximos na linhagem de autoridade de Deus, são os anjos que ficam mais próximos do Senhor. Aí você vai dizer assim, apóstolo, qual é a fonte que o Senhor estudou para entender que esses 4 seres viventes são querubins? E por que o apóstolo João disse seres viventes e ele não disse anjo? Primeiro, pelo entendimento de anjo que nós temos, né? Qual é o entendimento de cada um sobre o que é um anjo? Então, talvez você, lendo o almanaque da Mônica desde criança, você imagine um anjo loirinho, de cabelo enroladinho, com uma asinha branca bonita, né? E voando como se fosse um passarinho para lá e para cá. A Bíblia nos mostra anjos de várias formas diferentes, inclusive nesta forma se assemelhando como animais. Um com uma cara de aspecto de leão, o outro de novilho, o outro de homem e o outro de águia. Então, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, ele vai relatar exatamente esses 4 seres, só que ele vai dizer que são querubins. Que ele viu 4 querubins do Senhor, e eram esses 4 que ele vai dar os mesmos aspectos. Agora, o que significa para nós essas 4 figuras, esses 4 anjos superpoderosos aqui na presença do Senhor? Vale aqui abrir só um parênteses e lembrar para todos, deixa eu passar uma moto aqui, e lembrar a todos vocês que Satanás era um querubim, né? Então um anjo muito próximo de Deus. Mas fazendo aqui a leitura, o primeiro tinha o aspecto de um leão, então vamos entender eles em Jesus Cristo. O leão significa a soberania. A soberania, Jesus como soberano, ele é relatado no primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Depois, o outro tinha um aspecto de um novilho. O novilho, o que é? É o servo. Não é? E o evangelho de Marcos relata Jesus como o servo. O terceiro aspecto era como o de homem. O homem aqui relata as emoções. E o evangelho de Lucas é o evangelho que trata de Jesus como homem. E a águia, que é soberana, que voa alto, né, que está acima de todos, é o Jesus que é relatado no Evangelho de João. Porque se você ler o Evangelho de João, você vai ver que o relato é muito mais divino, divinal, o aspecto do verbo, desde o início, do que os outros 3 evangelhos. Então tem toda uma ligação, em toda a Bíblia, tudo é muito ligadinho, ponto com ponto, para que a gente não tenha dúvida de que aquilo pertence ao Senhor. Amém? Então, a explicação básica para vocês dos 4 seres viventes no livro de Apocalipse, no capítulo 4, é que eles eram querubins, os anjos mais próximos do Senhor, e aqui o porquê da aparência de cada um deles. Amém? Depois, nós vamos falar sobre os 24 anciãos. Então vamos tirar aqui e vamos pôr. Então, assim como nós vamos um pouquinho mais para frente falar sobre os 144.000, é mais ou menos a mesma ideia. Quando você começa a ligar um ponto ao outro, o caminhar no entendimento do livro de Apocalipse, ele vai ficando também mais fácil de se entender. Tá bom? Então, o que são os 24 anciãos? Os 24 anciãos, eles representam, primeiro, os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel.
e também representam, presta atenção no como o apóstolo está dizendo, não estou dizendo que são, estou dizendo que representam também os 12 apóstolos. Até porque, como é que eu vou dizer para vocês? As 12 tribos já não existem mais, né? A gente vai falar mais profundamente disso no 144.000. Por exemplo, como que a gente vai arrumar alguém que seja da tribo de Naftali nos dias de hoje? Então, fica complicado. E no caso dos apóstolos, nunca foram 12. Acho que num período muito curto da história bíblica, nós tivemos 12 apóstolos. Mas a instituição, a constituição inicial, a ideia inicial, ela é exatamente 12. Amém? Então, o que aconteceu? Nós tivemos a primeira perda, foi Judas. Eles ainda eram discípulos, e Judas caiu. Então eles passaram a ser 11. Tirando a sorte, eles colocaram Matias. Então, pela ideia inicial, Matias seria o 13º. Ou se você entender que Judas não chegou a ser um apóstolo, ele ainda era um discípulo, não havia recebido o envio pelos apóstolos, você vai dizer, não, então ali completou 12 apóstolos. Pois é, a gente tem um relato muito pequeno de Matias na Bíblia, embora nós tenhamos assim uma ideia de que ele tenha sido uma grande bênção também, porque não há erros naquilo que é o caminho do Senhor. Porém, o que nós faríamos com o apóstolo Paulo? Porque por mais que Matias tenha tido um ministério abençoado, mas nós não temos relato, só alguns estudos, a Bíblia mesmo não fala absolutamente nada sobre o ministério de Matias. Mas a Bíblia é praticamente o Novo Testamento, ela é toda escrita por Paulo. Então Paulo não faria parte, porque ele é o 13º. E como ficaria Barnabé? E os apóstolos que vieram depois? E os apóstolos do dia de hoje? Não é? Então, não são 12, mas a simbologia significa o Antigo Testamento, os 12 patriarcas, e a simbologia do Novo Testamento com os 12 apóstolos. Amém? Então, a simbologia dos 24 anciãos ali no trono de Deus são exatamente o Antigo e o Novo Testamento. A lei e a graça. Por quê? Porque quando Jesus retornar, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, a graça termina. A gente volta a um tempo de sacrifícios, né, ao Senhor, mas não vamos complicar com isso agora, vamos esperar chegar a hora e aí a gente vai explicando para vocês. Então, resumindo é isso, o trono demonstra o poder, a beleza, a riqueza e o centro da autoridade. Os 4 seres viventes, 4 querubins, representando Jesus Cristo nos Evangelhos no Novo Testamento, e os 24 anciãos, que são a simbologia das 12 tribos, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir? Está dando para entender? Espero que sim. Né? Deixa eu tirar aqui que algum eu esqueci. Eu falei para vocês que eu estou aprendendo a mexer. Né? Aí, glória a Deus. Então vamos agora para o capítulo 5 do livro de Apocalipse. E nós vamos aqui falar sobre o rolo, vamos falar sobre o Cordeiro de Deus e vamos falar sobre a adoração ao Cordeiro de Deus. É o que relata o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Então vamos ouvir. Apocalipse, capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: Não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória. E pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção. Olhei outra vez e eu vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Bom, vamos lá então. Ao 5º e último capítulo do estudo de hoje. A gente vai falar sobre o rolo.
No capítulo 5, ele é um capítulo bem curtinho, né? Aliás, o 4 e o 5 são bem curtinhos. Mas o que é o rolo? O rolo é um livro. Diferentemente dos livros que nós conhecemos nos dias de hoje, essa aparência quadrada, né, retangular, que nós abrimos e tem páginas, ali não, o livro era redondo. O livro era um rolo. Você ia desenrolando e você ia lendo. E dentro desse livro estava o início de toda a história do Apocalipse, o início das aflições. Então, havia uma grande expectativa, ele era selado, ele tinha 7 selos. O selo não é um selo como a gente usa nos dias de hoje para carta, o selo era esse aqui, quer ver? Ó? Aqui em cima do flyer, em cima do Apocalipse, é isso, é como se fosse uma cera, é um material, é uma cera mesmo, que era colocado e depois o anel de quem estava enviando, que era o sinete, e ali ficava o símbolo de quem estava enviando essa carta ou essa mensagem. Esse rolo tinha 7 selos e que não existia ninguém que pudesse abrir. E João, ele começa a ficar desesperado, muito entristecido, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, que pudesse abrir aquele selo. E então aparece o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, trazendo a prova de que Jesus, quer dizer, para aqueles que precisam de prova, né, da sua soberania, da sua condição de Deus, de Filho único do Senhor, com o poder de abrir os selos. Então, a gente vê aqui que depois do rolo nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus, que é exatamente aquele que veio e pôde abrir os selos. Então, deixa eu só pegar aqui. A gente vai ver todo o início, na verdade, agora, das complicações, né? A visão que ele teve do cordeiro é que parecia ter estado morto, mas agora estava em pé no centro do trono. E ele era cercado por aqueles 4 seres poderosos, por aqueles 4 querubins e aqueles 24 anciãos. Tem outra simbologia em todo o livro do Apocalipse. Quando nós ouvirmos falar de chifre, chifre significa poder, tá? E os olhos significam onisciência de Deus. 7 chifres, 7 olhos, 7 é o número de Deus. Então significa o poder de Deus, né? O número 7, 7 chifres, poder de Deus, e os 7 olhos, a onisciência de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tenha 7 Espíritos. 7 é um número relacionado às coisas de Deus. Então, os anjos de Deus enviados para toda a terra. Então, ele vem e ele recebe, né, no versículo 7, ele vem e ele recebe, o cordeiro recebe o livro na mão direita e estava assentado no trono. E aí, na verdade, o João ele olha e ele percebe que há um poder diferenciado, né? Que embora tudo aquilo que ele tenha visto, tudo aquilo que ele tinha acompanhado até agora era muito forte, era muito poderoso, mas nada se comparava exatamente àquilo que ele estava vendo do Cordeiro. E para terminar, nós temos o tempo de adoração. Então, a palavra, ela diz assim algo interessante, né? Para terminar o estudo de hoje e terminar o capítulo 5. Os 24 representantes dos patriarcas e dos apóstolos do Antigo e do Novo Testamento, assim como os 4 querubins, eles se prostram, né? Existem muitos louvores, existem muitas músicas sendo cantadas em adoração ao Senhor, e é legal a gente ter essa participação do áudio feito pelo Cid Moreira, porque às vezes a gente lê a passagem e nem se dá conta de que é uma música, né? E aí a gente pode perceber que é uma adoração de verdade.
uma música cantada em adoração ao Senhor. E neste momento, os 28 seres que estavam ali em volta do trono do Todo-Poderoso, aonde o Cordeiro estava no centro, eles se prostram. E eles tiram as suas coroas e eles colocam a coroa no chão, ou seja, reverenciando ao Cordeiro e se submetem uma posição de submissão ao Cordeiro e entregando para ele a autoridade, a realeza, a glória, tirando a coroa da cabeça e colocando aos pés do Cordeiro em reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor nos céus, na terra e de todo o universo. Amém? E aí a gente fica com esse estudo de hoje. Consegui falar 3 capítulos aí em 55 minutos. Corri um pouquinho, mas aí também, vocês desculpem, tá? Vocês viram que eu coloquei bastante coisa nova e eu acabei ficando um pouco preocupado em mexer na mesa, mexer no computador e mexer nos textos. Vocês viram que eu nem postei nenhum texto hoje, mas glória a Deus, a gente vai evoluindo, né? O importante é que você saiba que tudo isso que eu estou tentando fazer é para que você tenha uma possibilidade de aprendizado melhor. Tentar trazer para você mais ferramentas que facilitem a sua leitura, facilite o seu entendimento, facilite você entender não só o livro de Apocalipse, mas todos os outros estudos que a gente vai vir trazer por aí. Amém? Então, glória a Deus. Obrigado por você ter acompanhado mais uma vez o nosso estudo bíblico, né? E quarta-feira que vem a gente está de volta, aí vamos falar do capítulo 6 e 7. Aí você se prepara, viu? Porque aí começa um monte de situação, a hora que o selo começa a abrir, irmão, aí é que o bicho começa a pegar de verdade. Aí a gente vai falar dos 144.000, da besta, do anticristo. Aí a coisa fica muito, muito dinâmica. Mas eu acho que como uma questão de introdução, até o capítulo 5 aqui que nós fizemos, deu para a gente se basear, né? Deu para a gente se basear. E aí, a partir da semana que vem, então, você se prepara, porque a gente vai começar a entrar em um novo patamar e ver coisas, símbolos e figuras e seres que a gente nunca ouviu falar na vida. Amém? Então, vou esperar um pouquinho. A gente tem, são 8h57 aqui no meu computador. Eu vou esperar até às 9 horas para ver se tem alguma pergunta relacionada ao livro de Apocalipse. E eu já respondo para você, senão eu já me despeço e vou saindo. Aqui a Lilian, minha cunhada querida, linda. Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, viu, querida? Deus te abençoe. Entrou mais alguém aí no meio e eu não vi? É porque hoje realmente eu estava muito tenso aqui, olhando para um monte de botão que eu tinha que apertar, tá bom? Mas vocês são todos muito importantes para mim. Deus abençoe todos vocês. Aqui a Cássia, obrigado, irmã querida. Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, viu? Lloyd também, Deus abençoe, guarde, proteja, te livre de todo mal, te dê dias maravilhosos em nome de Jesus. Amém? Não tem nenhuma pergunta? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Bispos queridos, filhos amados, Deus abençoe. Muito obrigado, que vocês tenham uma noite maravilhosa, um resto de semana bendito. Olha aqui, ó. Peraí. Pra cá. Isso aqui, ó. Opa, opa, opa. Domingo que vem, 19 horas, não perca o nosso culto, não é? A gente tem aí o nosso culto na live, tem sido uma grande bênção, alcançado muitas vidas, muitas pessoas, e a gente faz, e é uma grande bênção. Você é meu convidado. Pastoras queridas, pastora Rose, minha alegria, pastora Nina, meu amor, muito obrigado. Pastores dos ministérios, irmãos,
Muito obrigado por vocês estarem aí comigo, bispos, apóstolos. Deus abençoe todos vocês, viu? É uma grande honra ter vocês todos aqui. Então é isso. 8 horas e 59 minutos, vamos chegando a 9 horas. Vamos encerrar a nossa live de hoje. Espero que tenha sido bênção na tua vida, que eu possa ter sido um instrumento de Deus para te abençoar e para trazer mais conhecimento sobre a palavra do Senhor. Que Deus me abençoe e me capacite cada vez mais para que eu possa te ajudar a saber mais daquilo que é a palavra do Senhor. Amém? Elvira, querida, Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Espero todos vocês domingo. A Valéria está aqui do meu lado. O Rodolfinho está aqui dentro da barriga dela, não está querendo sair não. Diz que está muito gostoso lá. A Bruna, meu amor, também está aqui do meu ladinho, mandando um beijo para vocês. Eu só mudei a câmera de foco hoje para ficar um pouquinho mais claro. É isso. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Amo vocês em Jesus. Tchau!